Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, para a gente poder dar continuidade na nossa viagem, nesse nosso estudo. Espero que vocês não estejam com a cabeça embaralhada da semana passada. Todo mundo achava que a alma era única, estava aqui quietinha nesse planeta azul, cuidando da vida dela, não estava mexendo com ninguém. E de repente chega a informação de que, na verdade, a nossa alma é uma multidão espalhada por todo o universo. Espero que vocês tenham entendido como que funciona, qual que é a realidade. A gente vai ter uma live para tirar dúvidas futuramente. E vamos dar início hoje. Hoje, na semana 2, segunda semana de estudo, a gente vai falar um pouco sobre o multiverso, os vários universos, de uma forma bem resumida. Vamos falar sobre o conceito de dimensões e vamos falar um pouquinho sobre os nossos irmãos da luz e os nossos irmãos da sombra. Existe um documento muito antigo, muito famoso, chamado Tábua de Esmeralda, que nós também falaremos em um outro momento, que fala que assim como é em cima, é embaixo. Na verdade, significa que as leis universais, as leis divinas, criadas por Deus, elas são similares, tanto no macro quanto no micro. Então, se você conhece essas leis no macro, você pode aplicá-las no micro e vice-versa. Assim sendo, a gente vê essas duas figuras, uma do átomo, com as suas camadas, com as suas órbitas, e o elétron girando em torno desse núcleo central, e do lado a gente vê o sistema solar nosso, que nós habitamos, com o Sol e os planetas também, dividido em camadas, atravessando as suas órbitas e girando em torno do Sol. E se a gente aplicar essa lei, que nós vimos agora, tudo em cima como embaixo, são muito similares às leis, tanto das dinâmicas do elétron quanto dos planetas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do universo, as suas divisões, como que ele funciona, só para a gente ter uma noção de grandeza. Uma das melhores referências que vocês podem encontrar para esse estudo é o livro de Urântia. Esse livro é um livro psicografado no início do século passado. Existem institutos, organismos internacionais que estudam a fundo esse livro. É um livro com 2.200 páginas, é um conhecimento muitíssimo avançado, difícil de estudar, e eu vou tentar colocar essas 2.200 páginas mais ou menos em um slide. Obviamente que não dá para explicar, mas eu vou trazer só alguns conceitos que é importante vocês conhecerem para que a gente possa usar mais na frente. Esse livro, ele fala mais ou menos sobre como que se desenvolve a hierarquia da criação divina. Então, a gente vai falar, por exemplo, pegando o exemplo do planeta Terra, que no livro ele é chamado de Urântia, por isso o nome do livro, chamado Urântia. Então, no universo, nosso planeta seria conhecido como Urântia, e não como planeta Terra. Então, um planeta ele teria bilhões e bilhões de seres oniscientes. Oniscientes são inteligentes, que raciocinam, têm sentimentos, né? Como o ser humano, por exemplo. Uma constelação ela é composta por aproximadamente 100 mil planetas habitáveis, com um Sol central. Um universo local ele seria composto aproximadamente por 100 constelações, e ele tem uma administração central. A administração central ela fica num local que é chamado de Nebadon, o planeta, que seria o planeta que administra todo esse universo local. Depois nós temos um setor menor do universo,
que é composto por 100 universos locais. No caso, um setor menor, a gente pode dar o exemplo da Via Láctea, que é onde nós estamos situados. Então, a Via Láctea é composta por mais ou menos uns 100 universos. Você tem os setores maiores, que são compostos por aproximadamente 100 setores menores, onde a administração central está localizada no planeta Dilversa. Vocês têm o superuniverso, que daí seria o universo propriamente dito, composto por 100 setores maiores, onde a administração central, todas essas administrações são compostas por conselhos, não por um ser individual, fica em Orvoton. Por que esses nomes são importantes? Porque em vários livros psicografados, em várias canalizações que vocês vão encontrar nos estudos de vocês, vão citar esses locais. Principalmente quando vocês pegam mensagens canalizadas de arcanjos, de mestres ascensos, de seres galácticos, eles citam muito esses locais. Então é bom vocês conhecerem esses nomes, saber o que eles significam. Depois você tem o grande universo interno, que seria uma região centralizada entre os 7 primeiros universos que foram criados. E por último, o universo externo, que ainda continua em criação, porque a gente sabe que Deus nunca parou de criar, então toda a criação dele está em expansão, e essa parte nova, esses novos universos, a gente chama de universo externo. Então, por aí a gente teria aproximadamente 7 trilhões de planetas habitados. Esses planetas habitados, se nós lembrarmos Jesus, quando Jesus dizia que, na época da Palestina, que a casa de meu pai tem várias moradas, naquela época os habitantes não entenderam o que ele queria dizer, porque não conheciam esse conceito, mas a mensagem de Jesus era justamente essa, que existem nos universos vários planetas, esses planetas são habitados como o planeta Terra, só que não existe só a raça humana como raça predominante nos planetas. Nós temos planetas onde predomina os felinos, os répteis, pássaros, peixes, todas, em vários planetas se desenvolveu uma raça mais do que outra. Em vários planetas se desenvolveu a raça humanoide, que gerou raças humanas, apesar de que as raças humanas não são todas iguais em todos os planetas, nós vamos estudar isso mais para frente. E no mundo central, chamado de Paraíso, que a sede seria Avona, que administra os conselhos, administra todos esses outros locais, e o Paraíso, que seria a sede central, Deus, só que Deus tem uma conceituação diferente, porque Deus está em todos os locais, em todos os universos, em toda a criação. Então Deus está num pássaro, Deus está numa cachoeira, Deus está em tudo. Embaixo a gente tem uma foto do sistema solar, né, a localização de cima para baixo aí da Via Láctea, depois no braço de Órion você tem o sistema solar, dentro do sistema solar você tem o planeta Terra. Leis da vibração. A gente sabe que tudo no universo é energia e que a energia vibra. Então, entender um pouco dos conceitos de vibração vai ajudar a gente a entender também um pouco dos conceitos de dimensão. Para a gente caracterizar uma onda, como nós estamos vendo na figura aí de baixo, a gente sabe que a onda tem uma amplitude, né, que é a distância entre 2 vales. Você tem o comprimento, que é a distância entre 2 picos. Você tem a velocidade, que é o quão rápido ela anda. E, por fim, você tem a frequência, que é quantas vezes um determinado pico se repete dentro de um determinado tempo. Então, seria, por exemplo, 2 voltas por segundo, 5 voltas por segundo, 10 voltas por segundo. Quanto maior o número de voltas, maior a vibração, mais rápido o movimento. Usando isso e pegando
a água, que é bastante conhecido por nós, mas isso se aplica a todos os corpos materiais, nós temos aí que, se a gente pegar as moléculas de água e ela tiver com a vibração muito baixa, que significa pouca energia, ela é sólida, né? Então ela tem uma movimentação muito pequena, a gente percebe ela como um objeto sólido. Se a gente coloca um pouco de energia, que seria energia calorífica, a gente aumenta a vibração, ela aumenta a velocidade das moléculas e ela se torna mais fluida, então ela se torna um líquido. Se a gente aumentar um pouco mais essa energia, ela vai aumentar mais ainda a vibração das moléculas e ela se torna gasosa. E se a gente aumentar mais ainda essa energia, ela vai se tornar tão vibrátil que os nossos olhos não vão perceber essa movimentação. E aí a gente vê um exemplo de uma hélice de um avião, quando ela está parada, ou seja, velocidade zero, você percebe ela com a sua percepção visual de uma forma muito nítida e tranquila. Porém, quando liga a hélice, ela começa a girar, ela aumenta a velocidade, ela chega numa velocidade que a visão humana não é capaz de perceber, então ela se torna invisível. Todavia, você sabe que ela está ali, você não está percebendo porque os seus olhos não conseguem captar. E por que os nossos olhos não conseguem captar essa imagem da hélice? Porque no espectro de cores e de imagens que a gente está vendo nesse slide aí, começando lá do raio gama, né, que seria os menores, até lá em cima, nas ondas teta, você vai aumentando aí dos raios gamas até ondas de rádio, vai aumentando a frequência de vibração no movimento do som, e a gente tira uma fatia muito pequena desse espectro de velocidade de onda, de vibração, que seria perceptível pela vista humana, que seria essa luz visível. Alguns animais, a gente sabe que o espectro deles é bem maior, então eles enxergam bem mais cores, enxergam bem mais longe, mas a visão do ser humano é bastante limitada, então ela só consegue perceber imagens dentro de um espectro de vibrações muito pequeno. E aí a gente chega no conceito de dimensões. A gente sabe que os universos, eles são divididos em dimensões, onde nós temos cada dimensão vibrando numa frequência diferente. E a gente tem também a evolução do espírito, da alma, da energia, como nós começamos a ver na semana passada. Então, a 1D, que seria a primeira dimensão, ela seria o reino animal nos mundos mais primitivos, mais iniciáticos, os planetas que foram criados há pouco tempo. Depois você tem a segunda dimensão, que já são planetas que evoluíram um pouco, começa a ter um pouco de vida vegetal, musgos e outras coisas, que esses planetas já são planetas de segunda dimensão. Sempre lembrando que a dimensão está relacionada com o nível de vibração e energia quântica do planeta. Evoluindo mais, a gente chega na terceira dimensão, que é onde a gente já tem a vida animal, já tem os reinos animais, você tem planetas de terceira dimensão bem primitivos e alguns mais evoluídos. O planeta Terra é um planeta de terceira dimensão já em final de evolução, passando para outras dimensões superiores. Então aqui é um planeta de mundo de provas e expiações. Então nós estamos hoje situados na terceira dimensão. Nós temos aqui no planeta Terra também a quarta dimensão, que é uma dimensão que vibra numa velocidade maior do que a terceira dimensão, que estão os seres encarnados. Ela vibra numa dimensão mais alta e são chamados mundos erráticos, onde existe a vida do espírito sem o corpo material. Lá estão as colônias e os umbrais, que nós vamos falar nas próximas semanas. E aí o mundo continua evoluindo, vai ganhando mais energia, mais quanto energético,
aumentando o seu nível de vibração, passa para a quinta dimensão, que daí já são mundos de transição inicial, como o planeta Marte. Hoje ele está na vibração da quinta dimensão, os seus habitantes. Aí algumas pessoas falam, mas se tem vidas em outro planeta, se tem Marte, Júpiter, Vênus, por que que a gente não vê, né? Por que que a NASA não descobriu ainda? Por que que eles não vê? Porque nós e os nossos equipamentos estamos vibrando em terceira dimensão. Os habitantes de Marte e Júpiter e os reinos animal e vegetal que habitam esses planetas, eles vibram em quinta, sexta e sétima dimensão. Então não é perceptível pelos nossos olhos. Ah, mas ninguém vê? Algumas pessoas conseguem ver, aqueles que são médiuns clarividentes, principalmente aqueles que são muito ostensivos, eles conseguem ver esses reinos desses outros planetas que são vizinhos à Terra, que estão mais evoluídos do que nós. Nós somos uns dos últimos planetas em termos de evolução aqui desse braço da galáxia. E assim a gente continua, tá? Então, todas as dimensões, elas se permeiam, ocupam o mesmo lugar no espaço, mas como a nossa visão é limitada, nós só enxergamos a 3D. O que significa isso? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui na dimensão material 3D, tem também a dimensão dos espíritos desencarnados 4D, que está ocupando aqui o mesmo local que nós. Existem seres benevolentes que nos auxiliam, que estão na quinta dimensão, e alguns que vêm nos visitar, que estão em dimensões mais altas, todos eles convivendo no mesmo local, mas eles não se veem. Os que estão nas dimensões mais altas conseguem ver os que estão na dimensão mais baixa, mas os que estão nas dimensões mais baixas não conseguem ver os que estão nas dimensões mais altas. Resumindo, nosso universo teria aproximadamente 33 dimensões, lembrando que nós estamos na terceira, então nós somos bem subdesenvolvidos. Seria como se nós fôssemos uma ameba diante de outros povos, de outras dimensões superiores. Jesus, ele é um ser de 23ª dimensão em termos de evolução. Cada dimensão, então nós temos as dimensões divididas por vibração. E existem dentro de uma mesma dimensão também algumas separações, que são separadas por oitavas de vibração. Então a gente pega, por exemplo, a quarta dimensão onde vivem os espíritos, ela não é uma dimensão única, ela também é subdividida por algumas frequências, onde separa, então, alguns bolsões de espíritos por afinidade, os suicidas, os drogados, os benevolentes e assim sucessivamente. Cada nível, então, representa uma frequência, cada frequência é um quanto de energia, você ganhando um quanto de energia, você sobe a sua frequência, você sobe de nível. Níveis mais baixos, quanto energético mais baixo, corpo mais denso. O espírito eleva sua moral, o corpo astral eleva seu quanto. Então, quando nós elevamos-nos moralmente, o nosso corpo astral consegue um quanto de energia para se elevar também. Da terceira para a quarta dimensão, o espírito pode elevar a vibração pela perda do corpo físico, independente da elevação moral. Então, apesar da gente aumentar esse quanto de vibração nosso pelo ganho da nossa moral, no caso do desencarne, o espírito, mesmo ele sendo um espírito pária de baixíssima vibração, ele eleva a sua vibração pelo simples fato de perder a veste carnal, que é muito densa. Elevando sua energia sobre a frequência, chegando à última frequência de dimensão, ela se eleva de dimensão. Então você vai se elevando dentro de uma mesma dimensão, quando você chega no final, você muda de dimensão. Espíritos com vibrações muito altas vê os mais baixas, e o contrário não é a mesma coisa. O mal é a ausência do bem. Esse é um conceito que nós temos, tá? Que não existe mal, existe a ausência do bem. Reino da luz. O reino da luz, ele são aqueles entes, as entidades, os espíritos, né? Que estão voltados exclusivamente para o bem. Neste tipo de sociedade, de reino,
O que impera é a hierarquia moral. Então, quanto mais elevado o ser, hierarquicamente, em termos de benevolência, de quanto energético, ele é considerado. Mas isso não é uma separação formal e eles não se veem dessa forma. E quanto maior a evolução do ser, maior o seu quanto energético. Ele vai ganhando mais e mais energia com a sua evolução. Estou colocando alguns dos seres, existem muitos outros, mas esses são alguns mais conhecidos, só para a gente ter uma ideia da hierarquia moral. Então a gente tem os Cristos, não é só Jesus. Cristos é uma hierarquia de espíritos elevadíssimos, que já chegaram a um patamar muito alto de evolução. Jesus, ele é um dos Cristos, que é o Cristo planetário nosso. Você tem os arcanjos, os serafins, os tronos, as deidades e outros mais, que trabalham em conjunto com o Cristo. Você tem os mestres ascensionados, que foram espíritos, muitos vindos de outros orbes de dimensões muito superiores, e outros que vieram, mas encarnaram aqui. Muitos encarnaram aqui, depois fizeram a experiência na carne e voltaram para os seus orbes superiores e hoje trabalham dentro de um conselho ajudando o desenvolvimento do planeta. Tem os dirigentes celestiais, que é composto por conselhos de espíritos de elevado nível, nem todos do planeta Terra. Depois você tem os guardiões, e aí você tem guardiões orientais, de Umbanda, católicos, são vários espíritos que têm a tarefa de proteção dentro do orbe terrestre. E depois você tem os guias, os mentores, que são, a maioria deles, mais individuais. Então, lá dentro, na tabelinha do lado aí, só para a gente ter uma noção de grandeza, né? Conselhos, cristos, arcanjos, um grau, mais ou menos, para diferenciar a questão energética deles. Do lado de baixo tem outros aí que nem estão aí, que são orixás, anjos, batizados, devas, elementais, esses terrenos e intraterrenos, que nós vamos ver em um estudo específico sobre esses seres. Da mesma forma que você tem o lado da luz, você tem o lado da não-luz, que a gente chama de reino das sombras. Lá é diferente, lá a hierarquia é militar, totalmente formal, é na base do chicote, digamos assim. O ser com maior conhecimento e maior poder mental, ele tem o maior número de escravos. Então, aquele que lá o que manda é a força. E a força principal é a mental. Então, a gente tem muitos, principalmente os magos negros, dominam muito essas regiões. Por sua força mental, ele consegue manipular os elementos, fazendo as suas magias, hipnotizando os seus subordinados e fazendo com que eles lhes sirvam como escravos. A gente tem, da mesma forma que a luz, a gente tem muito mais seres, mas eu trouxe aí alguns só como para exemplificar, alguns mais conhecidos. Então a gente teria no topo da cadeia os dragões. Não vamos confundir esses dragões com os dracos, que são seres reptilianos extraterrestres que habitam o submundo, mas são seres vindos de outros orbes, seres muito elevados, não em moral, mas em tecnologia, que perderam seus corpos físicos, não reencarnaram mais e ficaram no planeta, usando o planeta como se fossem gafanhotos, né? Se alimentando do planeta. Eles têm um poder mental mais alto entre todos os seres das trevas, então eles dominam todos os outros. Eles têm um exército particular, que são chamados de espectros. Na sequência, em termos de poder, a gente tem os grandes magos negros, que são seres também milenares, desde antes de Atlântida, antes de Lemúria, que também tem o seu exército particular, que são chamados de sombras. São seres que não encarnam, são seres extremamente perigosos. Esse nível aí que a gente está falando, sombras, espectros, magos, dragões, eles não vêm
até nós, tá? Eles mandam os seus escravos, os seus assédios. Eles não se incumbem de pessoas, eles se incumbem de nações, que o plano deles é a nível global. Então, eles pensam sempre em dominação a nível global, não sujam a mão individualmente ou com pequenos grupos. Depois nós temos os Dracos, que são os reptilianos propriamente ditos, muitas vezes chamados de dragões, mas eu prefiro chamar de Dracos. A gente tem grandes cientistas desencarnados, cientistas inteligentíssimos que desenvolvem equipamentos, máquinas e tecnologia de ponta no astral, tudo isso voltado para o mal, para o uso maléfico contra a humanidade. Depois nós temos abaixo deles os quiumbas, que são seres perversos, que fazem todos os tipos de perversidades, são realmente psicopatas do além e só pensam em prejudicar os seres encarnados e também os desencarnados. A gente tem depois os Vingadores, aí já parte para um aspecto mais pessoal, são aqueles que numa encarnação se viram prejudicados por alguém e ele encontra essa pessoa encarnada e ele quer se vingar dessa pessoa no momento. A gente encontra muito nas mesas brancas, quando são feitas as desobsessões, eles geralmente são trazidos para a gente conversar com eles e fazer eles verem que estão no caminho errado. Temos os espíritos perturbados, que são aqueles que têm uma energia muito densa, que ficam junto com as pessoas, mas que não têm a intenção de prejudicá-las. A intenção deles é só ficar ali, usar aquela energia, se alimentar daquela energia daquela pessoa. Então, eles não têm nada nem contra nem a favor, mas tem que ser afastado das pessoas também, porque as pessoas começam a adoecer com a presença deles. E, por fim, os galhofeiros, que não fazem nem o bem nem o mal, eles só gostam de pregar peças, tipo ficar fazendo batidas, aprontar coisas para ficar rindo das pessoas. Eles só querem se divertir. O que a gente tinha, então, para essa semana seria isso. Na semana que vem nós vamos estudar leis do universo. Como diz Jesus, vós sois Deus. A gente vai entender um pouquinho por que ele falou isso. Então, só fazendo um resumo do que nós vimos hoje, começamos pela organização do universo, o seu tamanho, como ele é dividido administrativamente, como que são os planetas. Vimos que o universo todo é dividido por frequências, onde a gente tem várias dimensões em todos os locais, em todos os planetas. As dimensões, normalmente, elas aglutinam seres que estão afins com ela naquele grau de evolução. Os espíritos que não evoluem, eles ficam nas dimensões mais baixas, os que evoluem vão subindo de dimensões. Quanto mais baixa a dimensão, maior o sofrimento do espírito, e quanto mais alta a evolução, mais sutil é o espírito, maior o seu quanto energético e mais felizes são, até chegar a um ponto que não encarna mais e não tem mais os corpos grosseiros. É isso e até a próxima semana.